Olá, boa tarde. Eu sou Larissa Terrezo, sou médica de família e comunidade, superintendente da Superintendência de Integração de Áreas de Planejamento da Subpav. Estou aqui com o João, que é médico de família e comunidade e coordenador do Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade do município do Rio, e com a Aline Gonçalves, que é enfermeira de família e comunidade, assessora técnica da Superintendência de Atenção Primária da SAP. E hoje a gente vai falar aqui na terceira de uma série de 3 palestras sobre segurança do paciente, que está sendo um tema aí de grande discussão no município do Rio de Janeiro, na Secretaria Municipal de Saúde. E esse mês ele é um mês temático e a gente está completando então o terceiro encontro para falar um pouco sobre isso. Lembrando, então, para quem não assistiu os 2 outros encontros, eles estão disponíveis na plataforma no YouTube da Secretaria Municipal de Saúde. O primeiro foi sobre cultura de segurança do paciente, o segundo foi sobre cuidado materno e neonatal seguro. Então, foi uma palestra aí bem no âmbito do cuidado, no âmbito da SUBUE, nas maternidades. E agora a gente vai fechar esse ciclo de 3 palestras com a segurança do paciente no contexto da atenção primária. Lembrando também que essa palestra ela vai ficar disponível no YouTube da Secretaria Municipal de Saúde, é só procurar lá. A apresentação também ficará disponível para todos os profissionais, através de e-mail e redes de divulgação. Bom, os objetivos de hoje seriam, então, retomar os princípios gerais da temática da segurança do paciente, que já foram abordados inicialmente, né, na palestra que a Sônia Ramires trouxe no dia 13 de setembro. Então, a gente vai falar, vamos tentar não ser tão repetitivos, mas a gente vai falar um pouquinho para relembrar os principais conceitos e também para ajudar quem não assistiu a não ficar tão perdido hoje. A gente também vai explorar as particularidades da segurança do paciente no contexto da atenção primária e suas principais ameaças. A gente sabe que, dentro da atenção primária, as coisas funcionam bem diferentes do ambiente hospitalar e que o ambiente hospitalar ele já tem uma característica de ter um olhar sobre a segurança do paciente de maneira mais estruturada, de maneira mais organizada, não sendo necessariamente eficiente. Não é isso que a gente quer dizer, que o hospital não erra e as clínicas da família, os centros municipais de saúde erram. Não é isso. Mas que, de fato, existe uma preocupação com a segurança do paciente de maneira sistematizada e estruturada no ambiente hospitalar. A gente também pretende discutir sobre o impacto deste problema para os usuários e para o processo de trabalho da atenção primária à saúde, discutir o papel de todos os profissionais envolvidos no cuidado na APS com relação à promoção de uma cultura de segurança, discutir possibilidades de projetos de melhoria da qualidade e segurança do paciente nesse contexto, incentivar o aperfeiçoamento dos gestores e responsáveis técnicos para o uso de ferramentas para abordagem de eventos sentinelas. Então, eu considero hoje um momento que a gente está falando para pessoas profissionais de maneira geral, mas com muito cuidado e com muito olhar sobre o trabalho em potencial dos gerentes, diretores, responsáveis técnicos, médicos e de enfermagem dentro de uma unidade de atenção primária. E, contudo, a gente gostaria de contribuir para a redução dos riscos e danos desnecessários associados à assistência à saúde na atenção primária. Então, o João e a Aline estão aqui hoje. A ideia é que a gente possa fazer, obviamente, de maneira estruturada, trazendo algumas apresentações para vocês, mas que a gente possa também ter uma colaboração, um debate conjunto, em que ambos podem me interromper a qualquer momento, se for necessário, quiser fazer alguma colocação que considere importante para quem está nos assistindo. Tá? Quem tiver dúvidas, perguntas, podem colocar no chat do YouTube. A gente está acompanhando aqui em tempo real. A ideia é que a gente possa, até pelo menos no final, sanar a maioria das dúvidas. E quem tiver, principalmente, contribuições, experiências, de como tem lidado com a questão da segurança do paciente na atenção primária dentro da sua prática,
por favor, comente, para a gente é um super ganho saber das experiências da rede. E para a rede também é importante esse compartilhamento de situações, né, benéficas, de situações exitosas. Bom, fiz uma pergunta aqui, que é uma pergunta um pouco retórica, se existem problemas de segurança do paciente na atenção primária à saúde. Eu acho que desde que a gente tem cuidado, né, desde que a gente faz cuidado em saúde, em qualquer lugar, existem problemas relacionados à segurança do paciente. Essa é uma pergunta que ela é muito fácil de responder. E por que a gente discute sobre segurança do paciente? Obviamente, porque os erros eles acontecem. E ninguém sai de casa dizendo que, olha, hoje eu vou errar, hoje eu vou cometer um erro com aquele paciente, hoje eu vou prescrever alguma coisa errada, hoje eu vou evitar de dar acesso, evitar de fazer determinado diagnóstico. Então, a segurança do paciente ela não pode ser um tabu, não pode ser algo que a gente não discute, porque se a gente não discute, a gente não tem como reduzir, como mitigar e como controlar o acontecimento, né, danoso aos nossos usuários. Tudo que a gente quer é um cuidado que, de fato, realize mudanças na vida das pessoas, e mudanças positivas. É óbvio que depende não só da gente enquanto profissional, mas tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar a condição de saúde de alguém. E existem coisas que a gente pode, inclusive, apoiar os usuários nos danos que eles mesmos estão causando em relação à sua condição de saúde, né? A medicina, a saúde de maneira geral, lembrando aqui que essa temática da segurança do paciente ela não é uma temática médico-centrada, ou seja, a gente não fala aqui somente da prática médica, a gente fala aqui da prática de uma equipe multiprofissional, que é a realidade das nossas equipes de atenção primária. Então, a gente está falando hoje do cuidado do agente comunitário de saúde, do cuidado do técnico de enfermagem, do cuidado do enfermeiro, do médico, do farmacêutico, até do porteiro. A gente está falando do cuidado de maneira geral, que acontece dentro de um sistema, né? A própria unidade de saúde ela é um sistema. Então, a gente tem posto que, por mais que a ciência, né, todos os estudos sobre saúde tenham evoluído bastante, a gente tem ainda 60% do cuidado alinhado com evidências e protocolos, ou seja, uma boa parte do cuidado não está alinhado com o que a gente prevê enquanto cuidado de qualidade, enquanto algo que vai, de fato, corresponder aos principais e melhores protocolos e diretrizes relacionadas a uma determinada condição de saúde. 30% do cuidado representa algum tipo de excesso ou cuidado de baixo valor. Ou seja, é melhor fazer um pouquinho a mais, é melhor pesar um pouco a mão, também tem um impacto, muitas vezes negativo, na vida de alguém que está recebendo algum tipo de assistência à saúde. Então, se eu posso acabar com algum tipo de infecção com um antibiótico de um espectro menor, por que eu vou lançar mão de um antibiótico com um espectro maior, sendo que aquilo pode gerar, no futuro, um dano ao meu paciente, ou até mesmo naquele próprio momento gerar algum tipo de dano, né? E 10% dos cuidados em saúde correspondem a um dano. Então, a gente costuma errar 10% das vezes que a gente oferece qualquer assistência à saúde. Então, se eu estou falando de uma equipe de saúde da família, composta ali por 2 profissionais, médico e enfermeiro, que fazem atendimento dentro do ambulatório, dentro de um consultório, e chegam a atender 800 pessoas, 1.000 pessoas por mês. Pelo menos 100 dessas pessoas tiveram algum tipo de dano após o seu cuidado. Então, é um número muito alto, né? Há diversos estudos que veem isso, só que ainda são estudos que são incipientes no âmbito da atenção primária. Na atenção primária, é um campo ainda pouco estudado, apesar de a gente já ter, aí, desde 2015 para cá, um aumento das pesquisas, né, publicações, teses de doutorado, pessoas que, de fato, mergulharam na questão da segurança do paciente de 2015 para cá, ainda é um tema que precisa ser mais entranhado dentro da nossa prática, do nosso vocabulário, dentro de uma unidade de atenção primária.
Esses dados, eles não tirei da minha cabeça, eles são desse estudo, né, os 3 números que você precisa saber sobre cuidado em saúde, que é exatamente um paradoxo. Né? A gente evoluiu tanto, a gente tem hoje a internet, a rapidez e a fluidez de informação, as informações chegam muito rápidas, a gente tem informação de qualidade, a gente também tem muito lixo, mas a gente tem muita informação de qualidade, e nem assim a gente conseguiu evoluir. Né? Esses 60% de cuidado de qualidade são os mesmos que a gente tinha lá na década de 20. Então, apesar de hoje a gente estar a um passo a mais, um passo além, a gente não conseguiu, isso não significou melhores repercussões na saúde da nossa população. Isso é grave? É claro que é grave. Se a gente pensa aí, como eu falei nesse exemplo, que uma equipe de saúde da família oferece, por exemplo, 1.000 atendimentos em um mês, e pelo menos 10% desses atendimentos têm desfechos errados, ocorre algum tipo de erro. Lembrando, gente, que uma coisa importante de se considerar é que não necessariamente o erro é só aquele incidente que gerou um dano no final. Eu vou dar um exemplo. A gente pode realizar a prescrição de um determinado medicamento, mas lá na farmácia identificarem que esse medicamento está incorreto, a prescrição, a posologia está incorreta. Então, aquilo é um erro, fere a segurança do paciente, porém não gerou um dano ao usuário, porque alguma barreira foi lá e impediu, né, o caminhar daquela situação para um desfecho desfavorável. Então, como eu disse, a gente costuma errar é humano, até mesmo os profissionais mais bem preparados erram, e não é uma questão só circunstancial relacionada ao seu conhecimento técnico, isso também está relacionado a toda uma dinâmica, uma sistemática daquele ambiente em que a pessoa trabalha. A gente vai discutir isso aí um pouquinho mais para frente. Uma outra revisão sistemática, se vocês forem pesquisar, que é essa aqui, How Safe is Primary Care, é uma revisão sistemática de 2015, ela traz uma estimativa de que 1 a 2% das consultas de cuidados primários podem resultar em incidentes causados por erros, sendo mais comum relacionados à comunicação ou à medicação. O que é isso? Comunicação pode ser entre profissional e usuário, entre profissionais de uma mesma equipe, né? Então, até mesmo entre o profissional e o prontuário. Né? Uma forma que a gente utiliza de se comunicar dentro de um sistema de saúde é através do registro clínico. Então, se o registro não estiver bom, isso também é uma falha de comunicação. Ou a prescrição de medicação, que esse é um dos tops erros que acontecem dentro do ambiente da atenção primária, que é a prescrição equivocada. E 70% dos eventos adversos eles foram considerados evitáveis. Então, dentro dessa revisão sistemática que foi feita, uma das críticas que foram feitas na sequência é que, na verdade, não são somente 1 a 2% das consultas que geram incidentes. Né? Na verdade, a gente hoje tem uma grande dificuldade de mensuração, porque a gente não tem não chega a ser uma estrutura, mas a gente não tem isso de maneira organizada. Como que eu vou buscar quais são esses incidentes dentro do meu serviço? Tem coisas que são muito óbvias, que são os danos ativos, né, que a gente diz, que são aqueles que você, de fato, errou no diagnóstico, errou na prescrição, errou, enfim, de alguma maneira ou outra, durante um ato, então foi algo ativo. Mas existem erros que a gente precisa pensar, né, enquanto nossa responsabilidade também, enquanto equipes de saúde da família, que existe o erro por omissão. E esses erros eles são praticamente imensuráveis. Se você tem uma pessoa que não teve acesso ao cuidado, porque não priorizaram o atendimento quando deveria ter sido priorizado, ou porque ela não conseguiu acesso à sua equipe porque deveria ter acesso. Uma gestante, por exemplo, que faltou um pré-natal, e essa gestante tenta remarcar, e ela não consegue remarcar, ou ela não foi buscada, né, ativamente pela sua equipe para fazer a sua consulta de rotina, e aí, de repente, acontece um desfecho ruim naquela gravidez, isso é óbvio que é um incidente, isso é óbvio que é um erro, é algo que feriu a segurança do paciente.
E aí vocês podem perguntar, Larissa, a gente está falando também de uma situação de pouca autonomia, né? A gente está tirando a autonomia do usuário em relação a essa decisão sobre o seu cuidado de saúde. Não é uma questão só de autonomia. A gente tem que ter noção que nós, enquanto equipe, enquanto profissionais, nós detemos o conhecimento técnico que deveria fazer com que aquela pessoa, aquele usuário, mudasse de postura em relação à sua própria saúde. Inclusive, quando a gente fala de qualidade do cuidado, quando a gente fala de será que o meu sistema de saúde é um sistema de saúde de qualidade, eu quero dizer que, em parte, é responsabilidade dele a mudança de postura dos profissionais. Isso é difícil para caramba, isso não é fácil, mas isso é parte de algo que a gente prevê como desfecho, não só relacionado aos nossos indicadores, né? Quem usa aí prontuário eletrônico sabe que a gente tem aqueles indicadores. Antigamente ficava mais evidente da gente ver, né, nos prontuários antigos, que tinham os indicadores lá de consultas, números de consultas de pré-natal, se aquela gestante ali tem aferição de fundo uterino em todas as consultas. Esses todos são indicadores de processo, né, que a gente chama. Processo de trabalho está se dando dessa forma, e aí a gente tem esses indicadores para comprovarem. Ou então os indicadores macro, como, por exemplo, a mortalidade materno-infantil, sobre a taxa de cura de tuberculose. Então, esses são indicadores maiores. É óbvio que esses indicadores eles são super importantes para a gente medir e aferir a qualidade de um determinado sistema de saúde, gerar impacto positivo na saúde de uma pessoa. Só que a gente... esses são mais fáceis de medir, esses são mais óbvios, né? Mas quando a gente fala sobre a mudança de paradigma daquela população em relação ao seu próprio cuidado, em relação à compreensão do que ela precisa fazer para ter uma melhor condição de saúde, o que é responsabilidade dela, isso a gente também está querendo dizer que é nossa responsabilidade, e é mesmo, porque nós somos os, digamos assim, os cientistas. Nós que detemos o conhecimento científico, e é nossa obrigação desenvolver, mesmo que isso seja um pouco custoso, penoso, nos nossos usuários também essa questão. Então, avançando um pouquinho, quem começou a discutir dimensão da qualidade, na verdade, a qualidade em saúde, há muito tempo atrás, foi a Avedis Donabedian. Quem não conhece, sugiro que dê um Google, dê uma procurada, porque é algo que muda a nossa forma de olhar para o cuidado que a gente oferece. Como eu disse, eu sou médica de família, iniciei aqui na Secretaria Municipal de Saúde em 2013, então sou médica desde 2011. E quando eu conheci, né, depois de trabalhar como preceptora, eu trabalhei também em uma CAP, né, enquanto médica responsável técnica dela, e quando eu fui entender como que a gente avaliava, se a gente ofertava um cuidado de qualidade ou não, eu entendi que é muito difícil, na verdade, a gente tem que fatiar em diversos pedaços para a gente conseguir compreender. O Donabedian ele foi uma das pessoas que estruturou essa questão. Estruturou que a gente precisa ter dimensões para avaliar a qualidade. Então, ele divide lá em estrutura, processo e resultado. Não sei se vocês já viram isso. Estrutura é tudo que está relacionado à infraestrutura, RH, recurso financeiro, serviços ofertados. Então, a gente pode dizer, por exemplo, aqui no município do Rio de Janeiro, que a gente hoje vive uma situação de uma infraestrutura um pouco mais precária nas nossas unidades, isso é realidade. A gente tem aí diversas questões estruturais para resolver. A gente tem uma vacância profissional, a gente tem muitas áreas hoje que ainda prescindem de médicos, né, em sua maioria. A gente sabe que a principal vacância hoje é uma vacância médica. Não que esse profissional seja tão ou mais importante do que outro, mas é lógico que isso influencia na dinâmica do trabalho das unidades. Então, a gente tem o recurso financeiro, o incentivo financeiro. Né? Hoje, a gente está numa gestão que identifica que a atenção primária ela é um objeto de investimento, olha para a atenção primária com muito carinho, e, por isso, a gente tem um aporte de recurso maior, uma organização administrativa que foca na atenção primária. Então, enfim, a gente tem uma carteira de serviços muito ampla. A gente tem, nas nossas unidades, coleta de sangue, realização de exames,
de imagem, em sua maioria, se a gente não tem acesso naquela unidade, a gente prevê que tenha acesso em outra unidade. A gente tem os recursos da atenção especializada, que a gente pode enviar através do sistema de regulação. Então, a gente tem estruturalmente aí algumas coisas a melhorar. Então, compreendendo a qualidade no âmbito da estrutura é isso. O processo de trabalho, né, o processo é exatamente como se dá o cuidado na prática. Se eu utilizo evidências, se eu utilizo bem os protocolos, se eu me comunico muito bem com o meu usuário. Então, isso é o processo. E o resultado foi o que eu falei, o resultado é o indicador sanitário, a satisfação do usuário e a capacidade de gerar essa mudança de paradigma, né, em relação ao próprio cuidado que aquela pessoa tem em relação a si. Evoluindo nessa discussão, né, trazida aí por Dona Bídia, foi considerado a princípio que a qualidade ela tinha 7 pilares, e mais tardiamente o Institute of Medicine, que é um dos órgãos mais respeitados assim, né, no âmbito da saúde pública, ele trouxe que a qualidade do cuidado é aquela que, como grau que os serviços de saúde voltados para cuidar de pacientes individuais ou de populações, aumentam a chance de produzir os resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional atual. Então, a chance que a gente tem de produzir os resultados desejados e como a gente faz isso com o recurso que a gente tem e com o conhecimento profissional vigente, né, os melhores protocolos mais atualizados, é isso que diz que a gente tem um cuidado de qualidade. E eles sistematizam em 6 pilares, né, 6 dimensões, que são essas que estão aqui. A primeira dimensão é a equidade, né? A equidade é fazer mais para quem precisa de mais. Então, se eu tenho hoje uma população que vive em território social, essa população ela precisa ter mais atenção, um olhar mais cuidadoso, porque aquele local costuma ter desfechos sanitários piores e aquelas pessoas costumam ter menores condições de ter o seu direito enquanto cidadãos bem exercido. Então, vou dar um exemplo. A gente tem, muitas vezes, pessoas que vivem em condição de extrema pobreza que não têm nem conhecimento dos seus direitos enquanto cidadãos. Então, pode ter direito a um BPC e não ter esse BPC, pode ter direito a um Bolsa Família e não ter o Bolsa Família, e pode ter direito a realizar o seu pré-natal e não ter o seu pré-natal sendo realizado, porque já está acostumado com uma situação de tanta vulnerabilidade e de tanta carência de direitos sociais que, inclusive, o seu cuidado à saúde ele fica negligenciado. Tá? Então, começando aí de baixo para cima, a equidade seria isso. Então, a gente já lida com a equidade como um dos princípios fundamentais do SUS. A gente, na atenção primária, respira a equidade, porque a gente tem os agentes comunitários de saúde, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo olhando para o seu território e vendo naquele território qual local, qual família precisa de mais cuidado, de um olhar mais protetivo do sistema. Então, isso já está na nossa veia, digamos assim. O cuidado eficiente, que é um cuidado sem desperdício, né, incluindo aqueles associados ao uso de equipamentos, suprimentos, ideias e energia. Então, essa também é uma das dimensões importantes da qualidade. Oportunidade é a redução do tempo de espera e atrasos potencialmente danosos, tanto para quem recebe como para quem presta o cuidado. Então, se eu tenho um cuidado oportuno, obviamente, aquele cuidado ele também é um cuidado de maior qualidade. Isso se dá, obviamente, para quem mais precisa e também para pessoas que, de maneira geral, podem não estar precisando naquele momento. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está hipertensa, está precisando acompanhar clinicamente a sua hipertensão. Pode ser que, naquele momento, não tenha disponibilidade, mas ela precisa ser agendada para ser acompanhada em um momento posterior. Se esse momento posterior ele nunca chega, ela fica em casa aguardando o cadastro do agente comunitário de saúde, ela fica aguardando a visita domiciliar para confirmação do endereço dela, ou se ela fica esperando o agente comunitário de saúde levar a receita sem passar por uma consulta médica ou de enfermagem, a gente perde grandes oportunidades de realizar um cuidado. Porque, na verdade, essa pessoa ela é uma só. Inclusive, ela pode estar naquele momento necessitando de um cuidado relacionado à sua hipertensão, porém, ela tem outras questões de saúde que provavelmente precisarão ser abordadas.
O cuidado centrado no paciente está mais do que provado que é um cuidado humanizado, e humanizado não é dar tapinha nas costas, falar que o paciente é legal, sorrir, ser fofo, né? Não é ser um profissional que sorri somente. Humanizado é, de fato, um atendimento que a gente não olha para o modelo somente biológico, para o que tem de biológico. Então, ele sente dor, eu trato a dor. Ele tem diabetes, eu trato a diabetes. Não. Como eu falei, cada pessoa é uma única pessoa. O valor laboratorial para diabetes pode ser o mesmo para dar diagnóstico para todo mundo. Para mim, para a Aline, para o João, vai ser lá. Na risca, 126 de glicemia de jejum é o valor de diagnóstico, acima disso, dá o diagnóstico de diabetes. Só que a experiência da diabetes em mim é diferente da Aline, que é diferente do João. Então, eu tenho uma avó que tratou a vida inteira diabetes e amputou um pé. A Aline nunca teve ninguém na vida dela que tinha diabetes. E o João teve um pai que acabou falecendo por complicações de diabetes. A experiência é completamente diferente. Cada indivíduo traz para si uma riqueza de situações que são complementares à sua biografia, que, obviamente, vão influenciar na nossa capacidade de gerar cuidado. Então, não adianta eu ser o endocrinologista melhor do mundo e prescrever uma insulina que ele não tenha acesso, que ele não tenha condições de comprar, ou que ele seja analfabeto, e vai ter muita dificuldade de utilizar, e não pensar, inclusive, numa rede de apoio para aquele usuário. Então, não adianta eu prescrever certo, não adianta eu usar o protocolo clínico, não adianta eu ser efetiva no cuidado da diabetes se aquele cuidado não atingiu quem tem que atingir, que é o usuário. Então, a gente preconiza, né, em termos de qualidade, que esse cuidado ele seja centrado no paciente, respeitoso e responsivo às preferências, necessidades e valores individuais, e que assegura com valores do paciente, que os valores do paciente orientem todas as decisões clínicas. Então, a gente está falando aí de cuidado centrado, é aquele cuidado em que a gente escuta o que o paciente tem, de demanda daquele dia, tenta entender o paciente no seu contexto social e familiar e cultural, parte para depois uma investigação clínica, depois a gente divide com ele o plano terapêutico, o itinerário que ele vai seguir, seja terapêutico, seja diagnóstico. Então, a gente divide com ele, partilha com ele as decisões. Isso que é ser centrado no paciente. Tá? Efetividade, que é o cuidado baseado no conhecimento científico para todos, que dele possam se beneficiar, evitando seu uso por aqueles que provavelmente não se beneficiarão. Evita subutilização e sobreutilização, respectivamente. Né? A gente está falando aqui em não sair utilizando recursos a mais para quem não precisa desses recursos a mais. É porque a gente precisa economizar dinheiro? Não, porque o recurso a mais também causa dano. A gente pode estar falando de um exame que é irrisório financeiramente para o usuário. Não estou falando porque ele não paga aquele exame, mas aquele exame ele pode causar um transtorno tão grande que, na verdade, era melhor não ter solicitado, porque aquilo gera dúvida, gera insônia, gera milhares de coisas que poderiam ter sido evitadas. Né? E a gente acaba também utilizando um recurso que, muitas vezes, poderia ser usado por outra pessoa. A gente fala, por exemplo, do rastreamento do câncer de próstata, que já está mais do que provado que o câncer de próstata não é um câncer rastreável. Né? A gente tem homens acima de 50 anos que ainda desejam e são orientados por profissionais a realizarem rastreamento, então, enquanto assintomáticos, sem nenhum sintoma urinário, acabam indo fazer o seu PSA e, às vezes, encontram um PSA alterado que não tem correlação clínica, que não causam não tem nenhuma evidência de que aquilo ali, por exemplo, era câncer. E aí o paciente passa a ser submetido a uma cascata diagnóstica, faz uma biópsia e, muitas vezes, foi exposto desnecessariamente àquele rastreio. E isso começou lá num pedido equivocado, lá no início do seu acompanhamento. E a segurança seria evitar lesões e danos nos pacientes decorrentes do cuidado que tem como objetivo ajudar eles. Então, a todo tempo, a gente tem que centrar no paciente, utilizar o melhor recurso que a gente puder, ser oportuno, ser equitativo, equânime,
Ser eficiente é muita coisa, é muita coisa. E além de tudo, não causar dano. Não é fácil, não é fácil ser profissional de saúde, e a gente sabe que não é uma linha reta, né? Assim, eu vou seguir hoje, eu vou chegar, vou seguir todos esses preceitos, todas essas diretrizes, todas essas dimensões, e que com isso eu chego no meu trabalho, 7 horas da manhã, eu estou determinada hoje na clínica a atender bem todos os meus usuários. Em 20 minutos de consulta eu vou conseguir fazer isso de maneira organizada, e aí de repente tem uma gestante em trabalho de parto, ou chega um paciente com síndrome respiratória aguda grave, e aí tem algum barraco na porta, e aí tudo acontece, e aí aquela organização inicial que a gente tinha para começar o dia cai por terra, né? Bom, alguns conceitos sobre segurança do paciente que a gente precisa falar aqui também, né? Esses termos, eles são muito importantes para que a gente compreenda, como eu falei lá no início, que não necessariamente o fato de não acontecer um dano quer dizer que a gente não errou, né? Então, a segurança do paciente é isso, é reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. É o conceito lá de primo non nocere, né, que vem lá desde Hipócrates, né, e foi muito reafirmado pela medicina de família. Primeiro, não causar dano. O meu cuidado em saúde ele tem que, antes de tudo, não ser mais danoso do que já é a própria condição de saúde do usuário. O dano, que é o comprometimento da estrutura ou função do corpo, ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesões, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo assim ser físico, social ou psicológico. O risco é a probabilidade de um incidente ocorrer, então eu tenho um risco de um dano. O incidente é um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente. Então, eu hoje cometi um incidente, eu prescrevi a azitromicina de 12 em 12 horas. Pode ser que o paciente não tenha tomado, pode ser que a farmacêutica tenha orientado, olha, você prescreveu isso aqui errado, volta lá. E aí meu Deus, é uma vez por dia só. Poderia ter resultado em um problema, ou, de fato, o paciente poderia ter tomado esse medicamento incorretamente. Circunstância notificável, que é um incidente com potencial de dano ou lesão. Então, a gente possui sistema nacional de notificação de eventos adversos e de erros à segurança do paciente. Isso é uma coisa que é bacana da gente falar, porque há bem pouco tempo atrás eu não conhecia, praticamente ninguém conhecia isso. A gente tem o Notivisa, que é um sistema que é muito utilizado em ambientes hospitalares para notificação de eventos adversos, né, que são eventos aí mais graves, mas que na atenção primária não é tão bem difundido e tão bem trabalhado. Então, a gente tem um desafio hoje à frente, aqui pela Subpav, pela Secretaria Municipal de Saúde, nesse braço que cuida da atenção primária, que é desenvolver bem a tarefa de fazer com que as nossas unidades, os nossos profissionais, estejam oferecendo cuidado seguro. E, para isso, a gente precisa de todo um arcabouço de ações. Não é só a Larissa virando aqui para vocês e dizendo hoje, olha, vocês precisam ler mais protocolos, atender com calma, centrado no paciente, fazer busca ativa, se comunicar melhor. Vai muito além disso. A gente entende que a cultura ela é uma cultura que tem que ser institucional. Dentro da nossa Secretaria de Saúde, dentro da Subsecretaria de Atenção Primária. Então, nesse sentido, a gente sabe que a gente não está deixando os profissionais sozinhos, porque a gente está caminhando também nesse sentido. Near miss, que é o incidente que não atingiu o paciente, então foi um quase dano, quase erro ali, então foi um erro que, na verdade, não gerou o dano ao usuário. Um incidente sem lesão, então o paciente tomou um medicamento a mais, mas aquilo não causou dano de maneira nenhuma. Ou um evento adverso, que foi o incidente que resulta em dano ao paciente. Então, essa é uma das possíveis taxonomias para a gente classificar todas essas questões relacionadas à segurança do paciente na atenção primária, só que a gente já teve algumas outras discussões, né, em artigos, a gente já vê algumas revisões que modificam essa classificação taxonômica, né?
Vou deixar o João falar um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Eu sou o João, eu sou médico de família. Atualmente estou na coordenação do programa de residência em Medicina de Família e Comunidade da Secretaria e vim contribuir aqui para essa discussão. Estava na última sessão também que a gente fez junto com outras pessoas do programa. Falar um pouquinho dessa classificação nova, na verdade, assim, resgatando um pouco do que a Larissa trouxe, um dos grandes desafios para a gente estudar a segurança do paciente na atenção primária, né, não só na atenção primária, mas em especial, né, falando de atenção primária, é como a gente classifica os eventos. Né, como é que a gente classifica e documenta isso para estudar aonde a gente está errando mais, o que a gente está deixando de fazer. Né. Então, essa classificação que a Larissa trouxe é uma proposta que foi trazida em 2018, de colocar uma classificação que seja internacional e homogênea, especificamente para erros na atenção primária. Deixa eu procurar aqui o slide. Vamos lá. Então, no slide anterior, a Larissa tinha mostrado... Deixa eu pegar aqui. Tinha mostrado a classificação que está no documento norteador do Ministério da Saúde, que enfim, coloca ali alguns conceitos importantes para a gente. Né? Essa classificação nova, ela é bem similar, mas ela aqui apresenta alguns conceitos que vale a gente passar rapidinho, só para exemplificar. Né? Então, por exemplo, ela traz a ideia do diagnóstico tardio, que nem sempre vai resultar em dano, mas que é algo que poderia ser notificado, né? Que não se percebeu o diagnóstico naquele momento e se percebeu num segundo momento, mas ainda assim não ocorreu dano. Né? Percebam que isso é uma coisa muito comum na atenção primária. Né? A gente trabalha num cenário de apresentação de doenças de forma muito indiferenciada, né? Então, com frequência, a gente vai ter esse tipo de situação e não necessariamente vai ser um evento que causa dano. Né? Tem o conceito de dano, que acho que não vale falar novamente, né? Mas que vale dizer reforçar, como a Larissa falou, que eventos podem causar dano ou não. Né? Seguindo, o incidente seria o evento que não necessariamente teve dano, né? Só o evento em si. Essa classificação traz um conceito novo da ação atenuante, que está representada na classificação antiga ali no near miss, de alguma maneira, né? Ou, enfim, no evento sem dano, que é quando a gente tem algum mecanismo dentro do sistema que previne o dano de acontecer de fato, né? Como o exemplo que a Larissa trouxe do profissional da farmácia, né? Do farmacêutico ou do auxiliar de farmácia, que identifica que tem um erro na prescrição ou que teve um erro de digitação, que estava confuso e previne o dano. Né? Traz o conceito de desfecho também, que é o que a gente, de fato, pode atribuir àquele incidente que a gente percebeu, qual é o desfecho daquele incidente. Né? E, enfim, ela normatiza ali também o que seriam as intervenções desnecessárias. Né? Esses conceitos, eles vão, né, gerar, no fim, nesse artigo, ele traz uma classificação de gravidade do erro. Né? Então, a partir disso ali, a gente classificaria, no fim, o erro em eventos sem dano a partir de uma ação mitigadora, né, ou atenuante, como a gente traduziu aqui, dano moderado, dano leve, né, dano severo, óbito ou ainda insuficiência de detalhes para classificar aquele evento. Né? Então, só para apresentar rapidinho essa classificação, porque é um modelo novo pensado para a atenção primária e esse é um dos grandes desafios para a gente poder sistematizar isso. Né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Sim, é importante o que o João trouxe, porque a gente entende o quanto é difícil também hoje ser um objeto de notificação se a gente não tem ainda nem clareza dessa questão taxonômica, né, desses conceitos relacionados à segurança do paciente na atenção primária. Então, se eu tenho como classificar corretamente qual foi a questão que aconteceu, fica muito mais fácil de um profissional, de uma equipe, realizarem aquela notificação
quantificar, inclusive epidemiologicamente, que a notificação ela não tem só um caráter punitivo para dizer qual é a unidade que erra mais, mas é que, na verdade, a partir do momento que a gente gera dados de vigilância, dados epidemiológicos, e se eu percebo que, poxa, eu erro mais no que a minha unidade, os meus profissionais erram mais em relação ao diagnóstico, eu posso trabalhar melhor algo para construir e melhorar esse desempenho. Ou então, o principal erro é na prescrição medicamentosa, enfim. São diversas situações que mostram para a gente, que dão para a gente um diagnóstico e nos ensinam a agir. Vou trazer aqui alguns exemplos de situações que são bem factíveis para a gente na atenção primária, que acontecem, podem acontecer no nosso dia a dia, para vocês entenderem bem qual é essa classificação. Então, evento sentinela. Por exemplo, uma gestante que realiza uma radiografia de tórax. É uma gestante, ela tem uma contraindicação clara, clínica, para a realização de radiografia de tórax. Então, ela sofreu um dano, e aquele dano está ali dentro do evento sentinela. A gente ainda não consegue dizer se teve algum desfecho ruim para o feto ou não, mas que, de fato, isso foi algo que feriu, que corrompeu a segurança do cuidado dessa mulher. Um incidente sem dano é aquele incidente que não atingiu o paciente. Então, você faz o diagnóstico de um processo bacteriano em um bebê, quando, na verdade, se trata de um processo viral. Então, pode não causar dano uma prescrição de antibiótico. E aí todo mundo acha assim, por conta disso eu vou pesar a mão, eu vou acabar... Estou achando que esse catarro está um pouco mais amarelado, mas aí ficam faltando outros critérios clínicos para a gente definir se aquilo é uma infecção bacteriana ou não, e aí acabo tratando com antibiótico, mas não vai causar um dano muito grande. Ou então não um dano tão perceptível. Um evento adverso, diagnosticar uma dor torácica como dor muscular, sem realizar eletro, sem fazer... uma investigação clínica, buscar bem a história clínica, caracterizar essa dor, se é uma dor anginosa típica ou não. E aí o paciente volta à emergência e apresenta um infarto agudo. É um evento adverso, gerou dano. E um near miss, que é o quase incidente, é um exame de INR para um paciente anticoagulado entregue para sua realização uma criança com infecção urinária. Então, na verdade, aquela criança deveria fazer um exame de urina e recebeu uma solicitação de exame de sangue. E aí o pai percebe e retornou até a unidade. Então, teve uma barreira aí que impediu o dano grande de acontecer, mas que, de fato, veio a acontecer. Quase aconteceu, perdão. Então, a gente tem aqui, relembrando o que já foi trazido pela Sônia lá na primeira apresentação, que é o modelo do queijo suíço, de James Reason, que mostra quais são as camadas que a gente tem para prevenir e impedir o erro de acontecer. Vou falar isso pela milésima vez aqui hoje, os erros acontecem e a gente precisa ter um sistema seguro, um sistema que evite e previna o erro de acontecer. Então, nós temos o que a gente chama de diversas barreiras, e essas barreiras elas possuem furos. Se a gente passa por furos de todas as barreiras, o dano aconteceu, chegamos a um evento adverso. Então, se a gente pega o queijo suíço e fatia ele, a gente vê claramente que as barreiras elas são barreiras, de fato, tem uma grande parte dessa fatia que não deixa o erro passar, só que ainda assim, existem algumas áreas que podem ser facilmente perfuráveis e o desfecho acontecer. Então, dando mais uma vez um exemplo, que a gente já falou aqui, eu tenho um profissional que prescreve equivocadamente um medicamento e aí o paciente não conhece. Então, a primeira camada, a primeira barreira já foi. Então, ele prescreveu lá no prontuário eletrônico a tal da azitromicina 2 vezes por dia. E aí, o paciente não sabe qual é a prescrição correta, ele foi até a farmácia pegar. Então, a camada 2, que era o paciente estar conferindo ali a sua própria prescrição, também não aconteceu. Aí a camada 3 é o farmacêutico. Se o farmacêutico entrega e acata aquela prescrição, aquilo é uma outra camada que foi perfurada. E aí a outra é o paciente tomar o medicamento, e o paciente tomou e sofreu um dano por conta dessa prescrição equivocada. A gente está falando aqui de múltiplas responsabilidades, é óbvio que a menor responsabilidade de todas é a responsabilidade do usuário, porque a gente está prescrevendo, a gente que está indicando, então é a gente que está dizendo como ele tem que fazer, e nós que detemos o conhecimento científico. Então, por exemplo, se você é farmacêutico, está nos assistindo hoje,
Obviamente, você precisa compartilhar quando você identifica aí alguma prescrição incorreta. Isso faz parte do escopo de atuação do farmacêutico, a discussão da prescrição, ainda mais quando ele discorda da posologia, sabe que aquela posologia está equivocada, ele também pode, não só pode, como deve, atuar nesse sentido. Então eu vou lá e vou esculhambar, vou levar para o gerente vai dar uma bronca no médico, o RT vai dar uma bronca no médico. A gente pode fazer isso, ou a gente pode entender também que é um profissional que precisa de apoio, que precisa ser, de alguma maneira, dependendo do grau de erros, né, em que ele incida, obviamente, a gente não vai ensinar totalmente a faculdade desse paciente novamente. Então, não vou retornar com ele para uma cadeira em que eu vou ter que formá-lo em conhecimento técnico novamente. Mas pode ser um erro bobo, um erro simples, um erro que ele cometeu pela primeira vez quando estava prescrevendo aquela medicação e nunca mais vai cometer. Né? A gente aprende, a gente tem que utilizar o evento adverso, o incidente, como um momento educativo também. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui para fazer dois comentários nesse slide que acho que são bem interessantes, né? Um sobre cultura de segurança, que, como a Larissa trouxe aqui, né, a gente não deve partir desse pressuposto de punição ou de exposição dos colegas profissionais, porque não funciona, não incentiva que outras situações sejam prevenidas, né? Mas pensando nesse exemplo do farmacêutico, né, se a gente não tem uma cultura na unidade que favoreça esse tipo de liberdade, ou que as pessoas fiquem confortáveis para compartilhar quando identificam um erro, provavelmente essa sinalização não vai acontecer. Né? Então, e se ela vem de uma maneira ruim, ela não vai ter sustentabilidade. Né? Comigo, por exemplo, vou trazer dois exemplos práticos assim, que eu vivi bem rapidinho. Um deles, no caso, eu tinha feito uma prescrição de ciprofloxacino por 2 meses para tratar uma prostatite crônica. E o farmacêutico veio falar comigo, na época, de uma maneira bem rude. Eu era residente ainda, estava no começo da minha trajetória, e ele tinha certeza que eu tinha errado na prescrição, com uma prescrição de 2 meses de ciprofloxacino, não queria liberar a medicação, mesmo quando eu expliquei para ele que essa era a prescrição adequada mesmo, né, naquele momento. Então, não foi legal, não deu certo, o paciente ficou preocupado e não estava errado. Né? E, por outro lado, uma outra situação de uma aplicação de medicação que era ferro, né, parenteral, mas, no caso, era uma preparação intravenosa e a técnica quase aplicou intramuscular. Mas ela, por outro lado, teve liberdade para conversar sobre isso. Ela veio, bateu na minha sala, confirmou se era um ou outro, estava na prescrição, mas ela ficou na dúvida porque ela nunca tinha feito intramuscular. Enfim, então, para a gente ver que se tiver a cultura ali da segurança, a coisa pode acontecer. E o outro comentário bem rápido é que esse modelo das camadas, ele ajuda a gente a pensar também em intervenções para tentar aumentar essa segurança. Né? Então, talvez aqui, se a gente tiver um sistema de informação que aponte quando ele identifica que tem uma interação medicamentosa, talvez seja ali uma camada inicial que pode ser somada, ou, enfim, acho que é um modelo interessante para a gente também trazer responsabilidade para mais do que uma pessoa, né? E criar mecanismos de segurança aí. Pegando o gancho também agora do João, que me fez lembrar em várias outras situações também que a gente já viveu, né? Até mesmo acho que na experiência de residência, no processo formativo, né? Que eu acho que também nos oportuniza, eu acho, a reconhecer melhor os próprios erros, também pensar que essa figura eu acho muito boa, né? Para a gente pensar que o próprio erro ele é uma cascata, né? E aí eu estava lembrando aqui, né, que a própria estrutura da unidade, se ela tem todos os materiais, equipamentos, ela também está organizada para que você consiga receber o usuário, possa evitar erros, assim como eu já cometi erros do tipo o técnico de enfermagem arrumou a sala, só que colocou o ácido tricloracético, e eu acabei usando aquilo ali num colo uterino de forma não intencional, obviamente, mas foi um erro.
né? Não causou danos, mas não danos sérios para a usuária, né, que eu estava atendendo. Então, pensar que tem toda uma cascata anterior, né, que uma pessoa foi lá, mexeu no seu consultório, eu não revisei o consultório também, né, então deveria também ter revisado. Enfim, que é pensar que também não é direcionado só para aquele profissional, né, é pensar que tem toda uma organização da unidade que precisa ser pré-estabelecidas. E aí eu ressalto algumas considerações que eu acho que é importante também, pegando um pouco da fala da Larissa, a questão dos próprios POPs, né, dos POPs serem estabelecidos também por unidades de saúde, porque tem salas diferentes, às vezes, uma estrutura diferente, e que eu preciso adequar tanto o fluxo e o processo de trabalho para que ele se corresponda de uma forma mais correta, segura e consiga ser ética ao mesmo tempo, né? Enfim, só para fazer um contraponto aqui com vocês. Essas informações que vocês trouxeram são bem, bem bacanas. Eu acho que parte das pessoas que estão nos ouvindo ou vão nos assistir futuramente, depois em gravação, devem estar pensando assim, o quanto o ambiente organizacional de uma unidade de saúde contribui para o erro, né? Quando, na verdade, a gente deveria estar preparado para prevenir o erro. Tem algumas salas bem protocolares, por exemplo, a sala de vacina, a sala de imunização, que tem um POP muito bem claro, muito bem estabelecido, pensando aí em como tem que ser realizado o atendimento daquele determinado usuário, aonde que eu faço a vacina, onde eu aplico, quais vacinas vão estar guardadas em quais gavetas, como que eu organizo a temperatura, como que eu faço a checagem da temperatura da câmara térmica. É uma sala que o erro poderia acontecer muito mais se não tivessem protocolos muito claros de funcionamento. Só que no restante, às vezes, na farmácia também acontece, né? A organização lá dos nichos de medicamentos em ordem alfabética, tudo direitinho, de alguma maneira ali organizada para a dispensação, também no sentido de mitigar erros possíveis, né, de dispensação medicamentosa. Mas os outros ambientes em que a gente trabalha são ambientes de práticas muito diversas. Então, às vezes, a gente está hoje numa sala de procedimentos que vai virar amanhã um consultório, porque aquela equipe não tem consultório o suficiente para organizar, né, o seu atendimento. Então, acabam que várias pessoas utilizam um consultório. Eu nunca me esqueço de um trabalho de uma residente. A gente, uma vez, incentivou muito que os residentes fizessem trabalhos relacionados à melhoria da qualidade, estudassem um pouquinho sobre melhoria da qualidade e pensassem em aspectos da sua prática que achavam que faziam, né, que tinham alguma perda de qualidade, para tentar, de alguma maneira, fazer uma intervenção. E aí surgiu um trabalho de uma residente que falava sobre as interrupções nas consultas. Ela trabalhava dentro de uma unidade em que tinha muito revezamento de consultório. A gente sabe que as unidades com residência já são unidades que têm mais profissionais normalmente trabalhando, né? Então, a gente tem, às vezes, 2 residentes por equipe, mais o médico e mais o enfermeiro, ou 2 residentes, preceptor de enfermagem e o médico, ou até as 2 equipes, as 2 residências numa mesma equipe. Então, isso aí aumenta a utilização de consultórios por uma unidade. E aí acabava que, cada dia, o profissional atendia num consultório diferente, e aí num consultório tinha impressora funcionando, no outro não. Num consultório tinha o impresso específico, o outro não. No consultório tinha fita para aferição de perímetro cefálico, tinha outro que tinha balança, e naquele que tinha fita não tinha balança. E aí isso fazia com que, óbvio, o atendimento demorasse muito mais, e, além disso, fazia com que a gente errasse com mais facilidade. Além disso, eventualmente, alguém da equipe precisava procurar um profissional específico, então batia de porta em porta e interrompia todas as consultas até achar quem precisava, né, falar. Eu estou com uma paciente assim, às vezes era um agente comunitário que estava no acolhimento e precisava falar com o médico, porque de fato era um caso importante, e aí batia de porta em porta para descobrir onde a médica estava. E aí a gente viu o quanto isso, ela percebeu o quanto isso prejudicava os atendimentos, e ela fez uma aplicação de uma ferramenta para avaliar as causas. Quando a gente avalia as causas, que foi isso que a Aline trouxe, a gente avalia a cascata, a gente está
garantindo que a gente vai conseguir atuar em todas as causas que causam aquele problema principal. Então, a gente tinha uma escala que não era suficientemente organizada, a gente tinha profissionais pouco empenhados em equiparem os seus consultórios com recursos que tinham, às vezes, dentro do almoxarifado, ou então, às vezes, a organização social que penava para consertar determinada balança, isso não pode, a gente não pode deixar de ter esfigmomanômetro em todos os consultórios, ter aparelho para estetoscópio, enfim, tem diversas coisas que a gente não pode deixar de ter, porque, além de atrapalharem, podem ser fatores aí confundidores e causarem dano. E aí eles arrumaram uma maneira de sinalizar na porta do consultório quem era o profissional que estava ali. Então, fizeram o nome com o imã atrás, e aí colocavam na porta do consultório para que fosse mais facilmente encontrado por alguém da equipe. E isso teve um desfecho positivo, assim, todo mundo entendeu a sua parte na resolução daquele problema. Avançando aqui, falando especificamente do cenário da atenção primária e as suas implicações para a segurança do paciente. Como a gente falou já, o campo hospitalar ele é um campo que é muito já bem estabelecido em relação a esse assunto. Então, os hospitais eles têm núcleos de segurança do paciente, os hospitais têm profissionais dedicados a essa temática, dedicados a avaliarem os eventos adversos, os danos. E na atenção primária a gente não tem. Mentira, a gente tem sim. Na verdade, a gente tem uma equipe de gestão dentro da unidade de saúde que é quem pode e deve estar olhando com mais cuidado para isso. Então, são os médicos responsáveis técnicos, os enfermeiros responsáveis técnicos e os gerentes, ou diretores, caso seja alguma unidade B, que devem estar aí como cúpula de gestão, em um espaço de cogestão, pensando na questão da segurança do paciente na atenção primária. Então, a gente não tem um núcleo, mas eu entendo que, enquanto lideranças dentro dessa unidade, lideranças clínicas e administrativas, são esses profissionais que são figuras-chave no desenvolvimento de uma cultura de segurança dentro da atenção primária. O campo de trabalho da atenção primária tem atributos diferentes dos atributos da atenção hospitalar. A gente tem os nossos atributos essenciais derivados da atenção primária, que é o cuidado de primeiro acesso, longitudinal, coordenação do cuidado e a integralidade, a resolutividade, a abrangência do cuidado, que dão a conformação que a gente tem hoje nesse nível de atenção. Então, dificilmente a gente recebe na atenção primária um paciente com um problema de saúde plenamente estabelecido. Então, eu posso não ter um quadro de insuficiência cardíaca diagnosticado, evidente, com todo o floreio clínico que é necessário para deixar esse diagnóstico mais evidente. Um edema de membros inferiores, uma dispneia, enfim, todos os comemorativos necessários. Então, eu posso estar pegando um paciente em um momento inicial dessa sua doença. Então, é mais fácil da gente incorrer a algum tipo de dano nesse sentido, porque a gente ainda não tem o quadro clínico ali bem estabelecido. Quando a gente encaminha o paciente para atenção especializada ou para atenção hospitalar, às vezes, muitas vezes, ou então a gente já deveria ter o diagnóstico estabelecido, para eu saber, inclusive, o que eu estou encaminhando. O diagnóstico eu faço na atenção primária, encaminho para a atenção especializada, um paciente já prontos para eles agirem em determinada situação. Então, a gente na atenção primária não tem, muitas vezes, isso assim, de um paciente que chega pela primeira vez. Contudo, nós temos um atributo da longitudinalidade, que é o fato de a gente ver esse paciente, muitas vezes, em um período de tempo. Então, nós temos ao nosso favor esse vínculo que a gente cria do profissional e da equipe com o usuário, que faz com que a gente avalie, inclusive, se a gente acertou em determinada conduta. Então, eu hoje olho uma criança que eu acho que é um resfriado, mas eu estou na dúvida, fiz o exame físico que ficou em cima do muro, eu posso usar da longitudinalidade porque eu estou aqui amanhã. Eu quero ver essa criança amanhã. Eu aviso que se ela piorar entre hoje de manhã e amanhã de manhã, de tarde ela tem que vir aqui para eu revê-la. Então, nesses casos, a gente também tem a nosso favor a longitudinalidade. A coordenação do cuidado é um outro atributo que ajuda a gente na questão da segurança do paciente, porque a partir do momento em que eu tenho o cuidado desse usuário na mão, eu conheço esse paciente de muito tempo, eu conheço todas as condições de saúde e condições sociais que ele tem,
De repente, ele pintou, foi num médico especialista, foi num outro serviço de saúde e prescreveram um outro tipo de medicamento. E aí ele começou a ter um desfecho ruim, começou a ter aí uma provável, um efeito colateral. E aí você olha para esse paciente e fala, opa, você está tomando algum medicamento novo? Porque isso é novo na sua vida. E ele fala assim, fui no médico que passou um remédio para dor, e aí eu fez uma confusão mental, por exemplo, no idoso. Tem um idoso que você acompanha a vida toda, e foi no neuro que a vizinha indicou, o que a filha levou, e aí o neuro passou 3 analgésicos aí, opioides potentes, de uma vez só. E o paciente foi lá e comprou, e você fica pé da vida, porque ele não compra as coisas que você pede, às vezes, para ele comprar, enquanto a gente prescreve. Mas ele foi lá no especialista, o especialista prescreveu, e aí ele foi, comprou, e aí fez uma confusão mental, acabou ficando com restrição urinária, enfim, fez toda uma cascata iatrogênica, e você, por ter a visão plena do seu paciente, você conseguiu identificar essa iatrogenia. Um outro atributo que é bacana é a questão da longitudinalidade. A gente acaba também tendo de menos, eventualmente, na atenção primária, porque nós temos uma alta rotatividade profissional. As equipes, infelizmente, se sustentam por pouco tempo as mesmas. Inclusive, é um dos indicadores de performance o turnover, que a gente chama, as mudanças, o rodízio profissional. Então, a gente tem profissionais, ter profissionais por um longo período garante que esses profissionais vão ter expertise na sua carteira de pacientes. Então, eu posso ter um médico que está lá há 10 anos e que conhece plenamente seus usuários, um enfermeiro que está há 10 anos que conhece plenamente os usuários que ali frequentam, então estão sob sua responsabilidade, mas naquela equipe pode ser que degringolou e passou a ter 2, 3 profissionais modificando a todo ano. Então, esse ano, aquela equipe já teve 3 médicos. Obviamente, aquela equipe tem um desfecho pior, provável, em segurança do paciente. O cenário da própria atenção primária, ele muda conforme o território. Então, nós temos aí pacientes, temos equipes, temos unidades que estão em territórios onde há uma maior carga de multimorbidade, que são pessoas acima de 60 anos, o que pode levar a erros maiores específicos dessa condição de saúde. E a gente tem pessoas, às vezes, populações mais jovens, com mais gestantes, mais crianças, com mais condições de saúde transmissíveis, doenças crônicas transmissíveis. E aí o erro muda um pouco. Então, não são sempre os mesmos erros para as mesmas pessoas. O cenário da atenção primária ele é tão diverso que acaba que a gente... É mais difícil da gente até ter um cenário tão controlado quanto o ambiente hospitalar. Uma coisa bacana da atenção primária que a gente já falou é o cuidado centrado na pessoa. A gente atende pessoas inseridas no seu contexto biopsicossocial. Então, não adianta você dizer para mim que você... A gente teve até um estudo recente, eu não sei se já foi publicado, um estudo sobre a capacidade da atenção primária na condução dos pacientes que vivem com HIV e AIDS. E a Fiocruz, alguns pesquisadores da Fiocruz estavam fazendo um estudo nesse sentido, e parece que o desfecho foi que a gente teve um paradoxo, que quem era acompanhado pela atenção primária tinha carga viral indetectável com mais frequência e um aumento das taxas de CD4 e CD8, que é o que a gente espera. Porque a gente atende de outra maneira, que não adianta você ser ultra especializado, não falando mal dos infectologistas, não é isso, mas é porque a gente tem um olhar que não é só para o contexto biológico, não é só para a doença, para a carga de doença, não é só para a prescrição e para o protocolo. Existem outras coisas que a gente faz, que já estão introjetadas dentro da nossa prática na atenção primária, que não acontece geralmente nas outras especialidades. Um problema é a pressão assistencial. A gente sabe que, sobretudo neste momento, neste contexto, a pandemia não acabou, mas de retomada gradual e agora quase que uma redução aí da vacinação que a gente espera ver nos próximos dias, a gente tem uma pressão assistencial, a gente tem um passivo assistencial importante dos últimos 2 anos,
E a gente já tinha, normalmente, uma pressão assistencial por ser uma população que tem uma carga alta de doença, com uma saúde também precária, né? Então, acabava que a gente tinha, inclusive, equipes com um número maior de usuários do que é o recomendado, do que é o preconizado e estudado para ser. Então, por isso que é importante a gente falar da ampliação da atenção primária, da expansão da atenção primária, da reorganização territorial das equipes, para que a gente consiga garantir um cuidado de qualidade e seguro. Porque não adianta a gente dizer que um profissional vai conseguir fazer tudo isso em um contexto em que ele tem 6, 7 mil pessoas sob sua responsabilidade sanitária, e que essas pessoas são muito dependentes daquele sistema de saúde, daquela unidade de saúde. Finalizando aí as características da atenção primária, a gente tem a prevenção quaternária, que é um termo que foi criado pelo Mark Jamuli, que é um médico de família, né, internacionalmente conhecido, e que primeiro, né, não causar dano. O excesso de prevenção seria uma das formas de prevenir, né, doença, não causando mais doença sendo iatrogênico. Então, quando a gente prescreve um medicamento a mais ou prescreve um exame a mais, isso tudo é uma iatrogenia e causa erro, causa dano e fere a segurança do paciente. A pressão assistencial, só mais uma coisa que eu queria falar sobre isso, também é uma questão importante, porque quando a gente não oferta acesso, a gente não oferta cuidado, a gente está falando de um erro de omissão. Pode não ser um erro de omissão voluntário. Às vezes a gente realmente está com a equipe que não está dando conta, está atendendo muito e não está dando conta, né, de atender todo mundo que precisa. Então, esse não deixa de ser um motivo de erro, um motivo de dano àquele usuário. Vamos conhecer agora quais são os principais erros na atenção primária. Porque, conhecendo esses erros, a gente entende que a gente consegue reduzir a chance deles acontecerem, né? Lembrando aí da teoria do queijo suíço, que a gente já falou muita coisa, todos os fatores que a gente tem de proteção, o fator ambiental, a equipe, as tarefas, o próprio paciente. E chegamos às principais causas dos incidentes na atenção primária. O primeiro de todos é o tratamento medicamentoso, o que quer dizer, mais uma vez, que não que seja o principal erro. Acredito que ele seja o erro mais mensurável, é aquele que a gente tem maior capacidade de mensuração. Então, uma prescrição equivocada, uma prescrição com interação medicamentosa grave, duplicação de princípios ativos. Gente, vou falar para vocês que é muito comum, e eu espero que seja cada dia mais raro, a prescrição, por exemplo, de losartana junto com enalapril, que são medicamentos de praticamente mesma classe medicamentosa, né? E eles não têm ação sinérgica, ou seja, eles usam a mesma via de atuação, e com isso a gente não tem o melhor controle pressórico de um paciente hipertenso. Então, prescrever losartana junto com captopril ou junto com enalapril é um erro. A gente não pode ter essa prática. Atraso no início do tratamento, e pode acontecer por diversos motivos, ou às vezes por o medicamento não estar disponível na farmácia, ou por a gente não ter dado a receita naquele momento, ter dado só no dia seguinte, porque teve algum problema na impressão, ou algum problema na emissão. E a troca da identificação de pacientes, que é incomum, mas é algo também que, se acontece, a gente verifica pouco, porque é difícil a gente conferir o nome completo do usuário, a data de nascimento, quando ele chega dentro do consultório. E existem muitos homônimos, né? Bom, as soluções para isso seriam normalizar a apresentação da informação sobre o medicamento, evitar medicamentos de aspecto e nomes parecidos. A Sônia trouxe na apresentação dela um trabalho que ela fez dentro do hospital, que foi bem bacana, e ela mostrando o quanto os medicamentos em frascos de administração, né, venosa, parenteral de maneira geral, são parecidos. Às vezes a gente tinha, sei lá, eu não me lembro quais são os medicamentos, mas a meodarona muito parecido com o omeprazol. São princípios ativos completamente diferentes para situações totalmente diferentes, que podem, inclusive, causar aí um erro muito grave.
A gente teve aí um caso que foi muito publicado na mídia, de uma utilização de vaselina no lugar de soro fisiológico, e o frasco era super parecido. Então, de alguma maneira, organizar para que os medicamentos parecidos, né, isso é bem papel ali da equipe da farmácia, às vezes a equipe da enfermagem que está dentro de uma sala de observação, pensar aí em como evitar esse confundimento de medicamentos. Promover medidas de segurança na aplicação de injetáveis, então ter um ambiente seguro, né, nesse sentido. Conciliar os tratamentos entre os níveis de cuidado, introduzir alertas de segurança na aplicação da informática nas prescrições. E desmaterializar a prescrição. Outro erro comum é o erro do diagnóstico, que pode ser por atraso, por não realização do diagnóstico, atraso ou ausência de avaliação de exames que já foram feitos ou solicitação desses exames, interpretação incorreta, vieses de decisão, troca de identificação do paciente. Ela vai estar sempre presente, essa questão da troca de identificação. Outros erros, comunicação interprofissional. Esse é um erro que é muito comum. Os profissionais, às vezes, dividem pouco os casos, dialogam pouco sobre os usuários, e quando falam, às vezes precisam passar o caso de um profissional para o outro, de maneira falha. E uma outra maneira da gente falhar nesse sentido é o registro. O registro é a nossa ferramenta maior de longitudinalidade, além da fixação do profissional numa equipe. Mas não adianta aquele profissional estar ali 10 anos e não relatar nada no prontuário. Aquele paciente perde o histórico da sua condição de saúde, do seu cuidado, que foi ofertado nesses últimos tempos. E se um dia esse profissional sair, que é óbvio, em algum momento ele vai sair, perdeu-se tudo que tinha acerca daquele paciente. Erro de comunicação com o paciente. Então, lembrando lá do método clínico centrado na pessoa, mas essa é uma das coisas que a gente costuma fazer pouco, que é uma rede de segurança da informação. Então, se eu faço a orientação, eu preciso pedir para o paciente repetir a informação que eu acabei de dar, para ver se ele entendeu completamente. É muito curioso que, às vezes, numa consulta de 20 minutos, a gente gaste 19 minutos com exame físico, entrevista, registro no prontuário e tudo mais, e a gente gasta desses 20 minutos somente 1 minuto com a orientação ao usuário. E é aquilo que vai mudar o desfecho, é aquilo que vai resolver a situação dele, né, que vai fazer com que ele mude a sua condição de saúde. E a gente perdeu só 1 minuto, a gente só usou 1 minuto da consulta para isso. Então, a comunicação do paciente, de maneira atrasada ou falha, ineficaz, acaba dificultando muitas vezes que ele tenha um desfecho melhor. Organização do serviço de saúde, né? A circulação do paciente dentro do sistema também é uma causa de erro. Falta de procedimentos normalizados para todas as intervenções, desde a entrada até a saída. Então, se a gente tem profissionais orientados em todos os âmbitos do cuidado, desde o profissional que está na portaria, desde o porteiro, como que ele vai receber esse usuário, se ele vai receber bem, se o usuário vai se sentir confortável de estar naquele lugar, é óbvio que isso vai ter um desfecho positivo, né, no seu cuidado. Os registros clínicos, que a gente acabou atribuindo lá na comunicação, mas tem um setor aí específico para falar dele, a ausência de registro ou troca de identificação, também é uma questão importante. Capacitação dos profissionais, não valorização do risco de erro por parte dos profissionais e pacientes e desconhecimento de medidas de prevenção. Pouquíssimos profissionais sabem ou discutem sobre segurança do paciente, sobretudo no âmbito da atenção primária. Então, e não falo só dos profissionais que estão atuando no atendimento, mas eu falo também dos gestores, que são responsáveis aí por essa liderança da sua equipe. Uma coisa que tem que ficar clara é que o erro ele não está atribuído só à dimensão individual. A segurança do paciente ela depende de uma reestruturação sistêmica, muitas vezes, daquela unidade de saúde. Então, se eu tenho uma unidade que tem um fluxo totalmente conturbado, que tem uma entrada de usuários confusa, ou que tem uma divisão de salas confusa,
É óbvio que tem coisas que são intangíveis, que a gente não vai conseguir modificar, mas tem coisas também que são modificáveis, que a gente pode atuar. Então, o olhar do gestor, o olhar e a colaboração até dos profissionais nesse sentido, são coisas que favorecem a segurança, o cuidado seguro por parte de todos daquela equipe. E a notificação de incidentes, que é um outro gargalo que a gente tem, porque a gente desconhece a existência, na maioria das vezes, desses incidentes que são alvos de notificação. E aí a gente vai falar aqui como construir uma cultura de segurança do paciente, né? Há uma sistematização possível em 7 passos, digamos assim. O passo 1 seria a implantação da cultura de segurança, equipes capazes de reconhecer e aprender com os erros. O erro ele é um evento que teve já um desfecho ruim e que, na verdade, o que a gente quer com ele é que ele não aconteça novamente. Ele já aconteceu, eu não tenho como fazer mais nada. Como que eu posso fazer agora para ele não acontecer novamente? A gente estava lembrando aqui, antes de começar, que a gente já faz um pouco disso na atenção primária. A gente já faz sem saber o que está fazendo. Em que sentido? Primeiro, muito óbvio, a gente faz regulação ambulatorial. Se eu hoje coloco um paciente na fila para atenção especializada ou para um exame, e eu tenho um profissional que regula, está lá o médico responsável técnico e regula, ele vai me dizer se aquele paciente que eu encaminhei está certo de ser encaminhado ou não. E aí, às vezes, vamos dizer, eu tenho uma paciente com síndrome do ovário policístico, que é uma condição, obviamente, que está relacionada a uma parte do corpo da mulher, que aí muitas pessoas podem associar isso a uma questão ginecológica, mas que é uma condição de saúde totalmente manejável na atenção primária. A gente tem medicamento para fazer, a gente tem exame que a gente pode conduzir. Se a mulher deseja engravidar, a gente sabe manejar. Se a mulher não deseja engravidar, a gente sabe manejar. Então, dentro do escopo da resolutividade, está dentro da resolutividade da atenção primária. E aí eu pego e encaminho essa paciente, essa mulher, para o ginecologista, supondo que a gente tenha ginecologista lá no CISREG. E aí o RT da unidade pega e olha, epa, a Larissa encaminhou errado, essa paciente aqui é uma paciente desse nível de atenção, ela não precisa ainda ir para atenção especializada. Então, ele pega aquele caso, que seria um erro, que não causou dano, poderia nem causar, mas retardou de alguma maneira o cuidado daquela mulher, ela ficou esperando uma consulta no especialista para ter a sua condição tratada, manejada, e aí o RT vai lá e conversa com o profissional, olha, esse caso aqui é um caso da atenção primária. Eu tenho esse protocolo, não sei se você conhece, eu acho que seria bacana se você lesse, dá uma estudada, vamos discutir, chama essa paciente de novo e eu vou atender junto com você. Não estou vivendo no mundo de Sofia, não estou achando que isso é algo que é praticamente o nosso dia a dia, que é fácil de acontecer. A gente sabe que os RTs eles também estão assoberbados de demandas, né? Mas, na medida do possível, isso tem que acontecer. Acho que, no mínimo, as pessoas precisam entender que esse é o papel delas. O médico responsável técnico tem essa missão, tem essa atribuição. Digo mesmo de um enfermeiro responsável técnico que vê alguma conduta errada, às vezes no cuidado de uma ferida, no cuidado de pré-natal. Então, a regulação ela é só uma das formas que a gente cuida da segurança. Uma segunda forma, por exemplo, é a comissão de revisão de prontuário. Toda e qualquer unidade precisa ter uma comissão de revisão de prontuário e que se reúne mensalmente para avaliar prontuários. Esses prontuários eles são muitas vezes relacionados a alguma linha de cuidado prioritária, um pré-natal, uma tuberculose, criança. E aí, quando a gente identifica, olha esses prontuários, a gente olha com um olhar de deixa eu ver se a minha equipe está cuidando bem das gestantes, dos pacientes com tuberculose daqui. E aí eu vejo algum erro de condução, essa gestante aqui, não perguntaram para ela se ela tinha disúria. E aí ela chegou na outra consulta já com o bebê sem BCF. Foi um caso, um desfecho ruim, porque provavelmente alguém não investigou uma infecção urinária que essa gestante poderia ter. E aí a gente pode pegar isso tanto numa comissão de revisão de prontuário, como numa comissão de óbito. O óbito já seria um desfecho mais grave decorrente de um evento adverso. E quando um comitê de óbito se reúne dentro das CAPs, né, a gente tem lá formado
profissionais que são da Divisão de Vigilância em Saúde, da DAPS, que é o pessoal da linha de cuidado de saúde da mulher, e que eventualmente convidam os profissionais das unidades para participarem das discussões dos óbitos. Quando eles se reúnem, não é só para dizer se o óbito era evitável ou não, para dizer quem foi o culpado e quem não foi. A gente se reúne e conversa no sentido de entender em que lugar, qual foi a barreira que se furou, por onde que passou o furo. Foi no conhecimento clínico do médico, ou foi no conhecimento clínico do enfermeiro, ou foi na busca ativa do agente comunitário, ou foi, enfim, em qualquer parte do cuidado, na sua visão mais sistêmica, né? Não do individual, mas do sistema todo. Então, foi nesse pedaço aqui que a gente falhou. E aí a gente consegue identificar e aprender com aquele erro. O mais importante é isso. Então, a gente já implanta, a gente já tem algumas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que a gente só precisa olhar para elas como algo que a gente está fazendo também para a segurança do paciente. Passo 2 seria liderar e apoiar as equipes de atenção primária, ações com foco na segurança do paciente, dando apoio a quem está na base, entender que as equipes estão, de fato, sobrecarregadas e como que a gente fazer para organizar melhor essa sobrecarga. Planejamento anual, com capacitações são alguns exemplos, e análise dos eventos que a gente já compartilhou aqui. Integrar o gerenciamento de risco às suas atividades cotidianas. É uma ideia assim, bacana. Como eu falei, a gente está nascendo, né, esse núcleo de discussão da segurança do paciente na atenção primária, dentro da Subpav, ele está nascendo agora. Ele ainda é pequeno, ele ainda está em formação e elaboração, até porque a gente ainda não tem clareza de como que a gente vai estruturar essa discussão na ponta, com vocês, com os profissionais. Não adianta a gente ficar aqui elocubrando, fazer uma grande apresentação, discutir entre nós, se isso não reverberar em mudanças de paradigma e de atitude dos profissionais. Então, esse é um desafio nosso, assim, de como a gente vai amparar as equipes, as gerências, as direções de unidade, na mitigação do risco, né? Então, assim como acontecem as comissões de revisão de prontuário, será que aquela unidade ela não conseguiria também realizar algum grau de notificação dos eventos adversos e analisar uma vez por mês quais foram os eventos que aconteceram? E sem atribuir isso a uma cultura de punição e de individualização da culpa, porque muitas vezes esse erro está atribuído a uma condição, como a gente já falou aqui várias vezes, da unidade como um todo, do sistema de funcionamento daquela unidade. Quando a gente quer dizer unidade, a gente não está falando só de fluxos, a gente está falando de postura profissional, de como aquele profissional se comporta, se o profissional se atrasa, se não atrasa, se ele divide bem o caso com a sua equipe ou não, se ele discute os casos. Poxa, como que pode um médico ou um enfermeiro ter uma gestante na agenda e essa gestante faltar e o agente comunitário de saúde não vir a saber? Isso é uma falha grave de comunicação dentro da equipe. Então, pode ser que aquele agente não estivesse na unidade naquele momento, ou passou despercebido por ele, ir num instante próximo conferir se aquela paciente, aquela gestante foi no pré-natal. E se a gente não se comunica, se a gente não trabalha em equipe, isso é trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe, gente, não é só se reunir dentro de uma sala uma vez por semana, comprar um bolo, discutir determinadas coisas que não vão levar a gente a nada. Reunião de equipe é parte do nosso trabalho e serve para a gente discutir processo e falar sobre pacientes. E aí, a gente utiliza mal, às vezes, esse recurso, utiliza mal esse horário, e acaba que a gente evita corrigir alguns erros que são totalmente evitáveis, né? Incentivar a notificação de eventos adversos. O passo 5 seria o envolvimento e a comunicação com pacientes e comunidades. A cultura punitiva, ela não vem somente dos profissionais, assim, da gestão. Ela vem dos pacientes também. Lá nos Estados Unidos, isso é uma realidade muito grande, né? A taxa de processos médicos é altíssima. Tem pessoas que têm medo de ser médico dentro nos Estados Unidos, por isso, praticamente, ser médico significa ter um seguro
contra processos de saúde lá. Porque essa cultura de processar tem uma questão que é, por um lado, boa, o profissional pode ter mais medo de errar, mas, ao mesmo tempo, ele às vezes peca por um excesso, pelo medo de ser processado, porque demorou um pouco para ver determinada coisa. Então, isso é muito comum, né, em alguns sistemas de saúde aí que tem essa relação mais de custo, de financeira, né, isso está mais arraigado. Aqui a gente tem menos. Então, mas, de qualquer maneira, trabalhar com o usuário em relação a isso, em relação a ele ser parte do processo de mudança, de uma sistemática, de uma unidade de saúde, do trabalho de uma equipe, é muito importante. Eu estou passando recentemente por uma situação, né, em que meu pai mesmo foi acompanhado, e acompanhado, eu digo, olhado, por uma sequência de vezes por um profissional que fazia colonoscopia, tinha alguns pólipos, estava acompanhando, e a sensação que eu tenho é que esse acompanhar foi simplesmente parar e olhar de perto um dos pólipos virar câncer. Porque para um pólipo se tornar câncer, demora aí, sei lá, 5 anos, 10 anos. E ele fazia lá o seu acompanhamento direitinho, como deveria ser, e aí, de repente, esse pólipo ficou numa característica estranha, e ainda assim foi biopsiado no lugar errado, e aí quando a gente mudou de profissional, a gente identificou, né, que era um câncer. Então, óbvio que eu, como médica, como filha, fiquei super chateada, super pé da vida, porque às vezes ele não precisaria, por exemplo, estar sendo submetido a uma cirurgia, que vai ser agora, então isso foi algo danoso para a vida dele. Ele poderia ter tido esse tratamento realizado de maneira endoscópica, né, retirando ali o pedacinho do pólipo por inteiro, e acabou que assim não foi feito, né? Então, é óbvio que eu fico com raiva, a vontade é de botar a boca no trombone, de falar mal, disso e aquilo, mas talvez se fosse importante eu falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, o senhor errou nesse sentido, preciso que reveja, né? Enfim, mas a gente é carregado também de emoção, a gente também é humano. Aprender e compartilhar lições de segurança, compartilhar as informações e promover aprendizado com base na análise do evento adverso. Então, assim, a gente tem as comissões de óbito menores, por exemplo, que avaliam os óbitos naquela unidade. De acontecer um óbito hoje na Clínica da Família Cisvalente. Vou falar, Cisvalente foi a primeira clínica que eu trabalhei aqui no Rio, e é que está na capa aqui dessa apresentação. E aí aconteceu um óbito, e aí a CAP vai lá, todo mundo fica naquela tensão, meu Deus, vão descobrir que fui eu que errei, foi meu residente que errou, não sei o quê. E aí, quando isso é conduzido de maneira educativa, correta, bacana, a chance daquele erro acontecer de novo é muito menor. É óbvio que o profissional fica incomodado, fica chateado, não gostaria de ter errado, ainda mais quando a gente fala de uma coisa que tem super potencial de ser positiva, que é o nascimento de uma criança, né? Uma gravidez, é um momento de festa, muitas vezes, para uma família, para uma mulher. E aí acontece algum dano, alguma zebra acontece, às vezes foi por culpa nossa, é óbvio que ninguém gosta, né? Ninguém vai ficar feliz, mesmo que passem a mão na nossa cabeça e falem, problemas acontecem, e eu acho que vocês estão no caminho certo nessa identificação, isso não vai acontecer, a gente espera que isso não aconteça posteriormente. E pegar essa situação e levar para um colegiado maior, dividir nesse colegiado maior, de uma maturidade muito importante, né? A gente sabe que isso não é fácil, colocar o dedo, às vezes, na ferida, e entendendo que os profissionais vão se sentir expostos também, né? E implementar soluções para prevenir danos. Existem algumas estratégias de melhoria, que a gente chama aí de macroações, né? A gente precisa de mais pesquisas na atenção primária, a gente precisa estruturar melhor a temática da segurança do paciente, que vai ser pesquisada. Então, tratar dessas nomenclaturas, o que é dano, o que é evento adverso, o que é incidente, o que é near miss, são questões importantes. A gente já tem aí um aumento da literatura sobre isso, mas ainda não é o ideal, né? A gente precisa de mais. Incluir o tema da segurança do paciente na formação,
tanto acadêmica, formação dentro das universidades, quanto a formação das residências. A Aline estava trazendo aqui para mim no intervalo o quanto isso está sendo já trazido para dentro da formação dos enfermeiros, né? A Aline já foi da coordenação da residência do programa de enfermagem, daqui de medicina de residência de enfermagem de família e comunidade do município. O João é coordenador da residência de residência de medicina de família e comunidade do município, então que também trabalha um pouco a questão da segurança do paciente nas aulas teóricas do residente. Então, essas são contribuições importantes para que a gente tenha futuramente uma cultura estabelecida. A gente não pode estabelecer cultura de algo que a gente não sabe nem por onde começar. E o investimento em infraestrutura, obviamente, de unidades, né, com consultório suficiente, com recurso financeiro, recurso de insumos suficiente, para permitir a organização, né? Se a gente tem lá eu esqueci o nome daquele negócio que coloca na farmácia, para organizar corretamente os medicamentos, que a gente tenha que evitar sair várias vezes do consultório, tudo isso aí são coisas importantes que melhoram a infraestrutura e garantem mais a segurança do paciente. E microações. Os incidentes e os eventos adversos, eles podem e devem ser pautas de reunião de equipe. Como a gente falou, a gente já faz as reuniões de comissão de revisão de prontuário. E bem lembrar também que essas revisões elas não podem servir só para quem está lendo. Não é só para mim, para o gerente, para o médico responsável técnico que está lendo, para o enfermeiro que está lendo. A gente precisa fazer alguma coisa, fazer recomendações. Senão não serviu de nada aquilo que a gente estava fazendo. Ampliar o uso de protocolos adequados para atenção primária. A gente está bem nesse caminho aqui no município, né? A gente tem os nossos guias rápidos. A gente está passando aí por uma ampla revisão de guias rápidos no município. Então, são todos guias que são protocolos baseados em evidência, adequado para a atenção primária, porque o paciente da atenção primária é um paciente diferente. A gente olha para ele diferente. A gente não está olhando para ele só dentro de um protocolo clínico, dentro de uma linha a seguir. Ele tem outros comemorativos relacionados à sua família, à sua condição social. A divulgação de práticas seguras, o cuidado do profissional, que é a segunda vítima, habilidades de comunicação que precisam ser ensinadas, né? A gente tem aí, como eu falei, os erros relacionados à comunicação com o usuário, sendo muito importantes no desfecho clínico. Então, a habilidade de comunicação é algo que a gente precisa incentivar dentro das universidades, dentro das residências, e compartilhar informações entre equipe e entre equipes. A habilidade de comunicação ela também está dentro do escopo de atuação do agente comunitário de saúde, que não necessariamente é uma categoria profissional que é formada por um curso de graduação, mas que se comunica o tempo todo, né, com os usuários. Então, precisa garantir que essa qualidade na comunicação do agente comunitário também. Alguns exemplos aqui de outras coisas que a gente pode estar fazendo. Uma comunicação aberta, lideranças comprometidas e dispostas a liderar pelo exemplo. Comunicação construtiva e não violenta, não culpabilizante. Gestão dos eventos adversos, reconhecer, responder, registrar, dar feedback e aprender a partir dos erros e eventos adversos. Tudo isso a gente já esmiuçou bastante. Coordenação entre setores. Reconhecer todos os níveis em que os erros podem acontecer na organização de saúde. Então, separar, obviamente, quando a gente fala do óbito materno, né, que é até o alvo da temática da segurança do paciente pela Organização Mundial da Saúde esse ano, a gente sabe que o erro não acontece somente no âmbito da atenção primária e nem somente no âmbito da atenção hospitalar. Pode acontecer em ambos, simultaneamente, em um momento em um, em um momento em outro. Então, somos dois níveis de atendimento para essa mulher, para essa pessoa. Então, para essa mulher e para essa criança, né? O aprendizado conjunto, compartilhamento de percepções sobre a importância da segurança do paciente, promover o engajamento profissional. Se eu faço uma reunião de equipe em que a temática é a segurança do paciente, o quanto aquela equipe pode e tem a liberdade de avaliar como que o ambiente de trabalho está sendo seguro ou inseguro para o cuidado, isso é de uma potência muito grande. Como eu falei, tem coisas que a gente pode mudar. Às vezes, o fluxo de um usuário, uma sala que estava sendo utilizada de uma forma e vai ser utilizada de outra. E esse engajamento da equipe como um todo
é muito potente, fica sendo um trabalho, um desafio, que é da equipe e não somente do gestor. As medições, utilizar escalas variadas com instrumentos de pesquisa sobre a cultura do paciente, que é um instrumento já existente. O trabalho em equipe, o desenvolvimento de uma relação de confiança mútua entre profissionais, gestores e pacientes é fundamental. Para o fortalecimento do trabalho em equipe, tem um potencial decisivo para a segurança do paciente na atenção primária. A segurança do paciente ela não é uma problemática individual, nem de uma categoria profissional, mas de um processo que envolve uma transformação institucional. Então, isso aí é um pouquinho do resumo do que a gente já falou aqui. Não adianta eu ser ótimo profissional se eu tenho um sistema, uma instituição que também me induz, de alguma maneira, a errar mais. A gente precisa ter esse comprometimento a nível de Secretaria de Saúde, ao nível das CAPES e a nível das unidades. Há responsabilidades em tornar os ambientes, as instituições de saúde muito mais seguras. Os desafios para a estratégia de saúde da família seria a formação profissional para a atenção primária, não só a formação em segurança do paciente, formar profissionais capazes de trabalhar bem na atenção primária, bem formados, que entendam todos os atributos. A questão da pressão assistencial, que a gente sabe, a gente tem esse agravo aí com a questão da pandemia, a infraestrutura das unidades de atenção primária, o sistema de informação, prontuário eletrônico, ele é um ganho muito grande para a segurança do paciente. A gente tinha erros, muitas vezes, por prescrição, que não davam para ler. Então, quando a gente tem a receita impressa, a gente já tem evidência de que isso reduz muito o erro, porque a pessoa que vai dispensar a medicação não tem problemas na hora de ler e de interpretar qual é o medicamento. A cultura de segurança na atenção primária, uma cultura do monitoramento dos eventos adversos e essa cultura punitivista, que é algo que a gente tem que banir. Trago aqui alguns recursos adicionais, alguns deles são cursos online. Esse quarto aqui, que é o curso do Institute of Healthcare Improvement, canadense, é um instituto muito relevante para a melhoria da qualidade e para segurança do paciente. Eu já comecei a fazer o curso, acabei não terminando, um curso online. Ele é em inglês, mas ele super dá para usar o Google Tradutor, dá para a gente utilizar tranquilamente recursos para ler em português. E outros são publicações super importantes e relevantes nessa temática. E existe ainda o documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que é o nosso material aí de referência. Esse livro, que na verdade é um grande relatório do Institute of Medicine, que chama To Err is Human, Errar é Humano. E alguns artigos, The Tip of the Iceberg, Patient Safety Incidents in Primary Care, que foi o que eu falei lá, que fez essa crítica ao artigo que falou sobre 1 a 2% de erros somente, quando na verdade a gente tem muitos erros não mensurados. E a segurança do paciente como uma dimensão da qualidade do cuidado, um olhar sobre literatura, que é uma revisão aí sistemática da literatura em relação a isso. Vou deixar aqui agora aberto para contribuições de João, da Aline. Quem fala primeiro? A Aline quer falar? Primeiras damas. Então, João. Vamos lá. É isso, um tema muito importante, assim, que a gente espera que mobilize a todos que estão vendo, profissionais, gestores, e também os pacientes, por que não, assim, acho que a gente está caminhando para poder voltar ao funcionamento dos serviços de uma maneira mais abrangente, talvez, quem sabe, retornar com espaços de mobilização e de controle social, como colegiado gestor, talvez, não sei se algumas unidades já estão fazendo, mas pode ser um tema interessante para levar, Acho que a Larissa, num tempo apertado, conseguiu perpassar aí uma série de temas muito importantes, Falou, enfim, até tinha pensado em resgatar algumas coisas, mas acho que o tempo já está mais mais avançado. Eu queria dar um destaque para duas ferramentas que ficaram na minha cabeça, práticas assim para o dia a dia da atenção primária, que a Larissa chegou a comentar e eu acho que vale trazer um pouquinho de novo. Uma sobre a rede de segurança, que Larissa comentou, da gente ver com o paciente o que ele entendeu das nossas orientações, mas também assim reforçando como uma ferramenta prática do dia a dia que deve estar muito afiada aí para os profissionais que realizam atendimentos,
Então, médicos, enfermeiros, dentistas, enfim, todos os profissionais envolvidos aí nesse trabalho multidisciplinar da atenção primária, que é a gente ter essa ferramenta de comunicação de incerteza, né? A gente, como já falamos aqui, a gente vai atender usuários com quadros inespecíficos, com quadros iniciando, e que naquele momento podem não ter gravidade, mas podem evoluir para a gravidade ou podem dar a cara, né, que a gente fala às vezes, de uma outra doença, né? E existe uma forma de a gente reduzir dano, né? Na verdade, é uma forma necessária de a gente poder trabalhar na atenção primária, porque é impossível a gente prever todo caso que vai, de fato, né, se apresentar como uma doença. Às vezes, naquele momento, não era possível mesmo, de fato. Então, a rede de segurança, para além da gente entender se aquele usuário foi capaz de adquirir as informações que a gente passou para ele, também se refere a um cuidado do tipo de informação que a gente vai passar, né? Então, essa pessoa tem que saber quais são os sinais de alarme para aqueles sintomas, para aqueles sinais que ela está apresentando, que vão denotar que ela está evoluindo para uma situação mais complexa, né? Para onde ela vai, se de fato tiver algum desses sinais, quando ela precisa ir, o que ela precisa levar. Isso tudo faz parte da gente construir essa rede de segurança e garantir que, mesmo que naquele momento a gente não pudesse identificar uma situação, aquela situação ainda assim vai caminhar para onde a gente gostaria, né? Várias formas de a gente fazer isso. A gente pode deixar, eventualmente, algum relato de caso, uma guia de referência. A gente pode fazer uma prescrição tardia, se a gente acha que ele está na dúvida se é um quadro viral ou um quadro bacteriano, e a gente, né, entende que aquele usuário tem capacidade de seguir essas orientações e depois voltar para pegar só o antibiótico. Enfim, acho que é uma ferramenta muito importante na prática aí da atenção primária. Então, queria trazer esse destaque. Outra também que até surgiu no chat, o Edmilson falou sobre a contrarreferência, né, que seria muito bom que a gente recebesse de volta a contrarreferência dos serviços, enfim, outros níveis de atenção que a gente caminha aos nossos pacientes. Com certeza, eu acho que isso é um ponto muito importante ser destacado, mas também acho que vale a nossa reflexão de como a gente manda esses pacientes, né? Enfim, então, ressaltando assim boas práticas, né? A gente faça bons encaminhamentos com informações relevantes para quem for receber esse usuário em outro nível de atenção. E uma dica que às vezes passa muito batido, assim, se você está mandando um paciente de vaga zero, com uma situação de urgência, que ele pode ficar internado, ele ou ela, né? Pensar em mandar o receituário dessa pessoa. Você vai ter ali fácil acesso no prontuário dela e, de repente, no hospital que recebê-la, você consegue fazer uma conciliação medicamentosa e entender enfim, que tipo de medicamento que aquela pessoa precisa ter naquela internação, como que vai ser essa transição do cuidado, que eu acho que é até um tema legal da gente discutir também, né? Enfim, então, o destaque era para essa ferramenta da rede de segurança e da referência, contra-referência, a gente promover boas práticas aí para tentar reduzir dano. Acho que quer complementar, de repente, se aparecer alguma outra ideia legal para a gente debater, a gente volta. Eu acho que mais pegando um pouco do gancho que você trouxe da própria pergunta da contrarreferência, eu até tinha anotado aqui no bloco de notas a questão que em algum momento a gente já teve a experiência com CISARI, que é uma outra ferramenta de comunicação entre os pontos de atenção dentro da rede, né? Então, o paciente que tinha alta, a gente tinha um tempo, né, para poder visitá-lo e poder ali traçar um plano dando continuidade àquilo que foi executado no nível hospitalar, né? Que eu acho que também é importante a gente ressaltar que não necessariamente vai ser via documento papel impresso, mas também às vezes por plataformas online, que eu acho que também é importante, né? E trazendo também um pouco para o lugar da enfermagem, né? Eu acho que a Larissa trouxe muito bem na fala, durante todo o decorrer da apresentação, a questão que a gente não parte de um lugar nada construído sobre segurança do paciente, né? Na verdade, a gente não reconhece, talvez, essas experiências, né? Principalmente que a gente já está há bastante tempo aqui na atenção primária.
pensando que, alinhado a isso, teve alguns movimentos importantes também, que o próprio implementação, acho que do programa de residência de enfermagem, ela vem de encontro com isso, para que a gente tenha um corpo técnico mais qualificado, e, além disso, depois tem uma maturidade no próprio programa, estabelecendo no seu plano pedagógico, né, a própria temática da segurança do paciente, para que possa, né, ser discutido, amadurecido e também possa ser capilarizado para dentro das suas unidades, que eu acho que isso é um ponto também importante. E eu acho que um outro ganho, um outro amadurecimento, eu acho que agora na transição da própria gestão, é a gente ter uma responsável técnica de enfermagem, pensando na própria construção dos protocolos baseados em evidências, e aí eu ressalto que é um ponto muito importante, que é a própria sistematização da enfermagem, do processo de trabalho da enfermagem dentro da atenção primária, né, no qual traz um fortalecimento da própria, que eu acho que a Larissa trouxe em vários momentos, né, a prática baseada em evidência, e acho que isso é uma das maneiras da gente caminhar junto com aquele parceiro que a gente compartilha o cuidado, que é o profissional médico também, né, dentro das equipes, né. Então, é mais para contribuir com alguns aspectos que eu acho que é importante da gente estar trazendo aqui para o debate, para a reflexão, né? Acho que a gente está no finalzinho do tempo, mas a Zilda Soares aqui colocou no chat uma contribuição que acho que vale também destacar rapidinho. Na verdade, duas, né? Uma, ela fala assim dessa quebra de paradigma, da gente mudar de uma cultura punitivista para uma cultura, né, que seja positiva, que promova a segurança. Com certeza, acho que isso é um foco aí de tudo que a gente falou até agora nesses espaços, né? Mas a segunda colaboração que acho que eu queria trazer um destaque maior, que é sobre o trabalho intersetorial, né, de que a saúde não dá conta de tudo. Eu acho que isso é muito certeiro, né? Se a gente olhar quem está em maior risco, né, de sofrer eventos adversos, de forma geral, o que os estudos mostram, né, são estudos, em sua maioria, realizados em países desenvolvidos, na Europa e nos Estados Unidos, né, então tem isso, assim, a gente procurou trazer, né, informações locais, né, nacionais e tal, para essa apresentação, mas muita coisa não tem, assim. Então, sobre isso, né, as pessoas que estão em maior risco tendem a ser as pessoas em situação de vulnerabilidade social, seja por maior dificuldade de acesso, dificuldade para entender algumas orientações, para ler, né, muito comum a gente ter usuários que não vão conseguir entender o que está escrito naquela prescrição, então, e não vão conseguir questionar e eventualmente advogar pelo seu próprio cuidado, né? Então, de fato, ações intersetoriais são muito importantes e muito desafiadoras. Assim, a gente também pensar novas estratégias, né? Redes compassivas é um tema muito legal aí que acho que pode surgir mais para frente, né? Que em alguns lugares a gente sabe que estão procurando organizar. Redes compassivas seriam formas de usuários, né, se organizarem para se ajudarem nos seus cuidados, né? Assim, tentando explicar de forma bem simples, assim, né? Mas então eu posso ajudar talvez o meu vizinho com a caixa de medicamentos dele, né? Enfim, então coisas para a gente pensar, né? E reconhecer que, como a gente já vê, assim, para quase tudo nos cuidados em saúde, né, as pessoas que mais precisam tendem a ser as que vão ter menos acesso àquilo que elas precisam. Então, esse destaque acho que é bem importante. Acho que era isso, pessoal. A gente fica por aqui. Agradeço a Aline e João por terem ficado aqui esse tempo todo e trazerem contribuições super importantes. Eu espero que esse seja só o início de uma ampla discussão sobre segurança do paciente na atenção primária, e que tenha, de alguma maneira, plantado aí alguma sementinha, alguma dúvida, curiosidade nos nossos profissionais da atenção primária. Tá? Ficamos por aqui. Até a próxima. Obrigada.